Olá, você confere agora notícias e reportagens que são destaque no Senado Federal. O Auxílio Brasil vai passar a ser de R$ 600 e caminhoneiros vão receber um voucher de R$ 1.000. As medidas visam conter os efeitos da inflação na economia e foram possibilitadas pela aprovação aqui no Congresso da emenda constitucional do estado de emergência. Outros benefícios também foram criados. A PEC foi promulgada em uma sessão solene do Congresso Nacional nesta quinta-feira, com a presença de ministros de Estado e também do presidente Jair Bolsonaro. Com tais medidas, objetiva-se combater em diversas frentes os efeitos inflacionários suportados pelos brasileiros, seja aumentando diretamente a renda das parcelas mais vulneráveis e mais afetadas da população, seja reduzindo os custos atrelados ao preço dos combustíveis, atingindo assim toda a cadeia nacional de distribuição, concentrada na matriz rodoviária. No total, serão cerca de 41 bilhões de reais expendidos pelo governo federal, que atuou ininterruptamente junto ao Congresso Nacional para viabilizar a aprovação da presente emenda. Eu tenho muito a agradecer a esse parlamento por esse dia de hoje também, que vem complementar propostas realmente saudáveis e bastante úteis para a nossa população de maneira geral, como, por exemplo, a majoração do Auxílio Brasil. Até novembro do ano passado, tínhamos o Bolsa Família, que em média equivalia a R$ 190. E em dezembro passou para, no mínimo, R$ 400 e agora passa para R$ 600. A proposta, aprovada com folga por senadores e deputados, permite ao governo criar novos benefícios sociais e ampliar programas já existentes, mesmo em ano eleitoral. Como votar contra um benefício de R$ 200 a mais do Auxílio Brasil, um benefício maior no Vale Gás e um voucher para caminhoneiros que sofrem dificuldades, se nós estamos vendo a pobreza aumentar, o desemprego crescer, 33 milhões de brasileiros passando fome, nós temos mais de 60 milhões de brasileiros recebendo menos da metade do salário mínimo. Então a questão técnica acabou ficando em segundo plano, porque a emergência obrigou o Congresso a aprovar uma matéria dessa natureza. De acordo com o texto aprovado, o valor do Auxílio Brasil passa de R$ 400 para R$ 600. O Auxílio Gás, hoje cerca de R$ 60 a cada 2 meses, passa para cerca de R$ 120 a cada 2 meses, a serem concedidos a cerca de 5.860.000 famílias. Além disso, será criado um voucher no valor de R$ 1.000 a ser pago aos caminhoneiros autônomos de carga. Benefícios a taxistas, compensação aos estados para atender a gratuidade já prevista em lei do transporte público aos idosos, compensação para incentivos à competitividade do etanol e um repasse de R$ 500 milhões ao programa Alimenta Brasil. No total, são cerca de 41 bilhões de reais que ficarão fora do teto de gastos, a serem usados até o final do ano para pagar esses benefícios. Para viabilizar esses repasses em ano eleitoral, a PEC institui um estado de emergência até 31 de dezembro deste ano. E o Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2023 prevê salário mínimo de R$ 1.294 e déficit de até 65 bilhões e 91 milhões nas contas públicas. A previsão é que o produto interno bruto cresça 2,5% no ano que vem e repita o percentual em 2024 e 2025. A expectativa de inflação medida pelo IPCA amplo é de 3,3% e a taxa Selic deve ficar em 10%. É a taxa básica de juros definida pelo Banco Central. O total de receitas primárias será de 2,2 trilhões em 2023, o equivalente a 0,63% do PIB. Serão 2,36 trilhões em 2024 e 2,52 trilhões em 2025. O prejuízo com as estatais federais será de 3 bilhões de reais, desconsiderando Petrobras e Eletrobras. A aprovação da LDO foi possível depois que as lideranças entraram
entraram em acordo sobre as emendas impositivas. O relator retirou do texto a obrigatoriedade do pagamento dessas emendas, que chegam a quase 19 bilhões de reais. E o relator se comprometeu a recompor os fundos do FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O compromisso dessa liderança na recomposição, na discussão com o setor de economia, para a recomposição oportuna desses valores, entendendo a importância desses gastos, que são, na verdade, investimentos na ciência, tecnologia e inovação. Essa é uma vitória do povo brasileiro, da ciência, da tecnologia, da cultura e da cidadania e da República. Se o orçamento secreto é nefasto e nós somos contrários, nós somos também contrários à impositividade. Tínhamos que escolher perder no voto e a impositividade passar aqui e vigir para o ano que vem, ou buscarmos alguma mediação como a que está sendo apresentada e pelo menos retirarmos a impositividade. A Comissão de Transparência fez um debate nesta quinta-feira sobre as sugestões do Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral para o aprimoramento da urna eletrônica. O ministro da Defesa participou. No dia 2 de outubro, 577 mil urnas eletrônicas vão estar prontas para as eleições gerais. A segurança dessas urnas levou o Tribunal Superior Eleitoral a criar uma comissão de transparência das eleições. As propostas levadas pelas Forças Armadas ao TSE foram apresentadas na comissão pelo ministro da Defesa. Realizar o teste de integridade com biometria nas mesmas condições da eleição, na sessão eleitoral, realizar o teste público de segurança nas urnas 2020 e quem não faz não deve ser quem audita. Então, a auditoria independente. O Exército Brasileiro e as Forças Armadas são referência mundial na área de defesa cibernética. O Exército, particularmente, possui uma equipe altamente capacitada e que ficaram prontos a apoiar nesse sentido junto à Comissão de Transparência das Eleições. O ministro reforçou o compromisso das Forças Armadas com a democracia. É o que a gente deseja nesse momento. Paz social. Um momento muito sensível, uma polarização muito grande e que todos que temos que estar juntos e unidos para que tenhamos essa transparência, essa confiabilidade, essa tranquilidade para que tenhamos, ao final, uma eleição tranquila. Fortalecendo com isso a nossa calejada forte, a nossa democracia. O Brasil é um país democrático. Me deixa bastante chateado como ministro, como membro das Forças Armadas, por vezes ouvir, ler ataque à democracia, como se nós estivéssemos atacando a democracia, mostrando um produto acabado de algo interessante para o sistema eleitoral brasileiro, que é essa parte técnica. Foi com esse espírito de diálogo, de restauração da confiança e na busca de uma cultura de paz que requeri a realização desta audiência pública. Delicadas ou não, todas as questões envolvendo o processo eleitoral que se avizinham precisam ser adequadamente tratadas. E este é um fórum onde podemos e devemos fazer isso. O plenário do Senado aprovou na quarta-feira projeto que prorroga até 2027 o benefício de dedução no imposto de renda para projetos esportivos previsto na Lei de Incentivo ao Esporte. O texto seguiu para a sanção presidencial. Senadores aprovaram por votação simbólica a prorrogação no desconto de imposto para quem apoia o esporte. Os atletas que acompanhavam a sessão comemoraram. O parecer da comissão diretora.
né? Foram 2.500, mais de 2.500 projetos e mais 450 milhões de dinheiro investido no esporte, principalmente o esporte de base e o esporte social, aquele que traz, que tira, que resgata as crianças nossas da marginalidade. Você promove a inclusão social, você traz inúmeros benefícios para a nossa sociedade, né? Aonde, de repente, o nosso poder público não consegue chegar, as empresas, através desse incentivo, conseguem resgatar essas pessoas e trazer para o nosso meio social de uma forma muito bonita, que é através dos esportes. A proposta prorroga até 2027 a dedução no imposto de renda para projetos esportivos. Aumenta para 7% o limite de dedução do imposto de pessoas físicas, nos casos de doação ou patrocínio para projetos esportivos e paraesportivos. Para pessoas jurídicas, o limite individual dedutível passa para 2%. Essa lei, ela democratiza o acesso a esse esporte. A gente sabe que há um custo para isso, a luta e o empenho que tem esses atletas, que muda a sua vida, muda a vida dos seus familiares e traz mudança para toda a nação brasileira, pelo envolvimento, pela repercussão, pelo investimento e pelo comparativo do nosso país em relação aos demais países do mundo. Todos felizes e todos satisfeitos com o resultado do Congresso e dessa Casa do Senado. O projeto aqui hoje, encaminhado também pelo governo, pela sua aprovação, que eu já antecipo, será em breve sancionado logo após a nossa deliberação. A Comissão Temporária sobre a Criminalidade na Região Norte ouviu Beatriz Barros, esposa do indigenista Bruno Pereira, assassinado no Vale do Javari, e ouviu também o líder indígena Jader Marubo. Eles falaram sobre a falta de apoio do governo e as ameaças que os povos indígenas sofrem na região. O líder indígena e ex-coordenador da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari disse que tinha receio de expor a situação que vivem na região, mas contou que decidiu falar para evitar que outros problemas da mesma natureza continuem a acontecer e relatou que a falta de apoio é constante. Jader falou sobre a relação dele com Bruno Pereira. Disse que o conheceu em 2010 e participou da luta do indigenista para tentar defender a terra da invasão dos garimpeiros e a defesa pelo direito dos povos indígenas e dos povos isolados. Ele foi meu amigo. E ele ensinou muito aos povos indígenas como lutar e defender a sua terra. O presidente da comissão quis saber se o governo ofereceu apoio. O que teve de providências da parte do governo federal antes do ocorrido, durante o ocorrido e após a confirmação do assassinato de Dom e de Bruno. Na atualidade, houve alguma mudança? Qual é a realidade da segurança local sua e dos povos do Javari? Nada, senhor senador. Como eu disse para o senhor, como relatei aqui, chegou um contingente da Força Nacional para fazer a segurança da sede e alguns funcionários da FUNAI. E só isso foi feito. Como eu falei para o senhor, não tivemos a hombridade de nenhum dirigente da FUNAI, nenhum representante do governo brasileiro falando pelo menos uma palavra. A viúva do indigenista Bruno Pereira falou que teve demora por parte do poder público para iniciar as buscas e investigações no desaparecimento do marido. Beatriz Barros também falou do desrespeito sofrido pelos povos indígenas. O trabalho de cuidar da terra, de cuidar dos territórios que os povos indígenas exercem tem sido cada vez menos respeitados, enquanto que o mundo reconhece o valor e a importância do trabalho de cuidado desses povos indígenas, nosso país reconhece cada vez menos e muito pelo contrário, criminaliza esse trabalho, né? A viúva de Bruno também falou da importância de ver o trabalho que é feito na região como política pública e demonstrou indignação pela falta de apoio. Eu gostaria que o presidente do Brasil
o vice-presidente do Brasil e o presidente da FUNAI se retratassem, tivessem que se retratar em relação às declarações indignas, absurdas, que eles fizeram concernendo o trabalho do Bruno e do Dom. É irreparável a perda do Bruno para o indigenismo brasileiro, para a política de isolados. Ele é uma figura que tinha 41 anos, ele ainda tinha pelo menos 30 anos de trabalho pela frente, então é inestimável o que a gente perdeu em termos da política para isolados, do trabalho lá na Terra do Javari, da reflexão sobre a relação do Estado com isolados, enfim. Né? O que dizer dos meus filhos, né? O que eles vão perder, enfim, isso eu não vou nem colocar aqui na esfera pública. O ministro da Ciência e Tecnologia participou de uma audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática. Ele e outros convidados debateram a proposta da nova Política Nacional para o setor. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, está na fase final de elaboração da minuta de projeto de lei para o novo Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O senador Jean Paul Prates propôs um debate entre o governo, pesquisadores e a sociedade civil para contribuir para as propostas e destacou a importância de garantir recursos suficientes e constantes. O Brasil investe cerca de 1,2% do seu PIB em pesquisa e desenvolvimento. Esses valores praticamente não se alteraram nos últimos anos. De forma oposta, países como Israel, Coreia do Sul, não só investem mais de 4% do PIB em ações relacionadas à ciência e tecnologia, como têm aumentado continuamente seus investimentos ao longo dos anos. Quando você fala no desafio dos 2% do PIB, né, que essa é uma meta, né, que temos perseguido, mas infelizmente ficamos numa senoide entre 0,8 e 1,2. Os convidados pediram que a comunidade científica seja mais ouvida na discussão das novas políticas. Eu quero sugerir ao Senado Federal que segure esse projeto para que o próximo governo, a partir de janeiro, discuta com mais calma e que isso possa ser feito numa outra perspectiva. Desde 2015, existe um comando para que seja promulgada uma lei federal criando esse sistema. Por ser um comando constitucional que determina que haja uma lei federal para isso, não há nenhuma relação entre se propor um projeto de lei em início de governo ou em fim de governo. Ele tem que ser feito. Há que amadurecer muito mais. Eu fico satisfeito, senador, que o senhor já apontou que os prazos do Legislativo certamente vão ser estendidos para que essa discussão, de fato, envolva muito mais a comunidade científica, a gente construa uma legislação que, de fato, seja útil e não apenas para cumprir uma designação constitucional. Certamente não acontecerá esse ano, posso lhe assegurar isso, pelo cronograma que o próprio secretário Sérgio se referiu aqui, por conhecer o procedimento aqui da Casa também. As sugestões, a compilação, todo o processo e a versão inicial ainda será submetida à consulta pública. Um carro elétrico que não precisa recarregar as baterias diariamente. Debate sobre a existência de vida em outros planetas e a contribuição brasileira para o aumento do lixo plástico no mar. Temas do programa Ecosenado em julho, que você vê agora na coluna Momento Eco. Somos o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Índia. Cada brasileiro joga, em média, 1 quilo de lixo plástico por semana no lixo. Mas 68% dos brasileiros concordam que é preciso diminuir a produção de plásticos descartáveis no país. Em 2022, nós celebramos o aniversário de 30 anos da Eco 92. É hora de agir, aprovando leis para frear essa poluição.
O Dia Mundial da Ufologia é celebrado há 75 anos, na data de 24 de junho. Este ano, o assunto foi tema de um debate no plenário do Senado, com a presença de especialistas, que relembraram as inúmeras aparições de discos voadores já registradas ao longo de todos esses anos. Uma pergunta, porém, permanece sem resposta. Afinal, existe vida em outros planetas? Celebrar os 75 anos do Dia Mundial da Ufologia. Data escolhida em face de um avistamento massivo de objetos voadores não identificados, os OVNIs, no espaço aéreo dos Estados Unidos no ano de 1947. Segundo este pesquisador, o aprimoramento tecnológico dos últimos anos estaria revelando algo que derruba aquele postulado de que a Terra é o único recanto habitável do universo. Recentemente encontraram um planeta mais habitável que a Terra, que são chamados os planetas superhabitáveis. Dizem que a vida lá seria mais agradável do que propriamente dita aqui na Terra. Todos esses assuntos estão na edição de julho do programa Ecosenado, que no quadro Ideias Verdes traz ainda a notícia do desenvolvimento de um novo carro elétrico capaz de revolucionar este mercado. Começa a ser vendido em novembro o Lightyear Zero, um carro elétrico que promete rodar por meses, sem recarga. 625 quilômetros de autonomia mínima. Se o tempo estiver ensolarado, ainda consegue 70 quilômetros diários adicionais, graças à placa solar acoplada ao teto. O programa Ecosenado vai ao ar aos sábados, 9 da manhã e 5 da tarde, e aos domingos, 8 da manhã e novamente às 5 da tarde. Esta foi a coluna Momento Eco de hoje. A gente deseja para vocês um ótimo final de semana. Estaremos de volta após o período de recesso parlamentar. Tchau! E agora a gente confere notícias das Assembleias Legislativas pelo Brasil. É o Giro pelos Parlamentos, uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas do país. A segurança nos rios do sul do Amazonas voltou a ser debate no plenário da ALEAN. Empresários de embarcações denunciam constantes assaltos naquela região. Este vídeo exibido no plenário da ALEAN é um relato de um trabalhador sobre um assalto na embarcação no Rio Madeira. A situação foi triste. A gente coagido, os guardas de segurança metendo chumbo e eles metendo bala de lá para cá. Foi praticamente uma hora de terror, mas graças a Deus os seguranças estavam bem armados e bastante munição, não deixaram eles se encostar. Segundo o relato, o assalto foi na comunidade 180, no município de Humaitá. Empresários de embarcações contam que os assaltantes, disfarçados de polícia, abordam barcos e lanchas para roubarem combustíveis que serão usados na extração ilegal do ouro naquela região. O garimpo ilegal também voltou a ser questionado no plenário da ALEAN. Centenas de garimpeiros voltam à região do Madeira para a extração de minérios, 8 meses depois de serem expulsos pela Polícia Federal. A Comissão de Segurança Pública cobrou a presença dos governos federal e estadual para combater esses crimes no sul do Amazonas. Mais de 50 lideranças indígenas de diferentes regiões do estado participaram do encontro que teve como palco o plenário Valério Calda de Magalhães. A conselheira indígena Sandra Salustiano, da comunidade do Pium, município de Alto Alegre, aproveitou o evento para entregar uma carta-denúncia sobre a violação de direitos constitucionais dos povos indígenas praticada, segundo ela, por um fazendeiro que vive na região. De acordo com a conselheira, um malocão comunitário já foi queimado e residências foram destruídas. Um proprietário que vem invadindo a nossa terra sagrada, uma terra que há muitos anos a gente vem cuidando. Infelizmente, na época da demarcação, ela não entrou devido a não problemas da questão da comunidade, mas sim uma questão de instituição, como a FUNAI na época. Mas esse tempo todo a gente vem conservando, porque é uma área de nascente do nosso garapé do Pium. É lá onde nasce o nosso garapé principal da
nossa comunidade e onde a gente preserva nossas plantas medicinais há muito tempo. A ação tem como objetivo analisar a importância e o papel das lideranças indígenas diante de problemas da atualidade, como a saúde mental. E aí a gente pensou de fazer, primeiramente, um encontro com essas lideranças, trazendo assuntos pertinentes que eles colocaram para a gente, como o alcoolismo, a saúde mental, que está sendo comprometida com o suicídio de jovens dentro da comunidade, a questão da entrada das questões políticas partidárias. E aí eles vieram com essas propostas para que a gente pudesse trabalhar esses temas com os jovens e principalmente com os antigos. O professor Severino Cruz, da comunidade Tabalascada, região do Cantá, destacou a discussão de assuntos importantes como o alcoolismo. Isso vem afetando as comunidades, as pessoas, né, da comunidade, de forma assim, que eu posso dizer, de uma forma bem rápida e bem se expandindo de forma assim, com descontrole, né, das nossas lideranças, da nossa comunidade. O encontro deve ainda nortear ações do Centro de Apoio e Assuntos Indígenas do Poder Legislativo. Aqui em Caxias do Sul, o Parlamento aprovou o reconhecimento da Festa Nacional da Uva como bem de natureza imaterial. Com a sanção do prefeito, o evento comunitário passa a fazer parte do patrimônio cultural do município. A festa, que tem quase um século de história, coleciona inúmeros momentos marcantes, como a primeira transmissão em cores da história da televisão brasileira, ocorrida na edição de 1972. O presidente da República e comitiva chegam ao palanque para o desfile de carros alegóricos, ponto alto da abertura das festividades. A gente também te conta que por aqui um ciclo de palestras se dedica a refletir por que se importar com crianças superdotadas, assunto que tem mobilizado o legislativo por meio de uma frente parlamentar. As palestras estão disponíveis para você dar uma olhada. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.